Olá, pessoal, sejam bem-vindos a este nosso bate-papo. Essa é a 28ª rodada desse programa chamado Conversando sobre Cannabis para Uso Medicinal. Eu sou Jair, estou aqui para conduzir essa entrevista. Sou farmacêutico, especialista em produção, área regulatória e qualidade. Eu atuo há cerca de 3 anos com a cannabis medicinal e possuo uma vasta experiência aí na área farmacêutica, em produção, controle de qualidade e garantia de qualidade. Além disso, eu sou palestrante, escrevo livros e também professor quando dá tempo. Esse programa Conversando sobre Cannabis para Uso Medicinal é uma iniciativa que surgiu a partir de desafios profissionais no mundo dessa alternativa terapêutica para o tratamento de doenças refratárias aos tratamentos convencionais. Hoje, o nosso assunto é cannabis, autismo e arte. Para falar sobre esse tema, temos hoje nossa convidada muito especial, a educadora, escritora e artista Flávia Neves. Ela licenciou-se em Letras pela Universidade Federal do Espírito Santo em 2011. Durante mais de uma década, atuou na rede pública de ensino e no mercado editorial, além de projetos sociais diversos. Hoje se dedica principalmente aos campos da arte e da educação. Depois de escrever e engavetar mais de 1.000 páginas, Flávia começou a colocar sua poesia na calçada em dezembro do ano passado, com a publicação de Flor, seu primeiro livro. De lá para cá, já lançou uma pintura e seu segundo livro, Rizoma. Atualmente está trabalhando seu terceiro livro de poesias. No campo da educação, Flávia também atua de forma autônoma, desenvolvendo projetos de intervenção em educação e direitos humanos. Na sequência, eu apresento a doutora Maria José Delgado Fagundes, que é advogada especialista em saúde pública, direito privado, bioética e healthcare compliance. Atualmente é founder e CEO da MJD Fagundes, consultoria especializada em saúde. Atuou no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária por 25 anos, Anvisa, e foi membro do Ad Hoc Expert Group em Marketing de Alimentos e Bebidas Não Alcoólicas para Crianças da OMS. Também foi diretora de Inovação e Responsabilidade Social e diretora de Relações Institucionais da Interpharma. Beleza? Flávia, muito obrigado por ter aceito compartilhar seus conhecimentos e vivência nessa nossa roda de conversas. Ficamos muito honrados e fique à vontade, por favor. Muito obrigado por ter aceito esse convite, tá bom? Grata pelo convite também. Flávia, olha, hoje é um dia muito especial, né? Já tem que eu convidei a Flávia para vir aqui na roda de conversa para a gente bater papo. E eu sou persistente, Flávia. Se alguém me pergunta qual a sua característica mais marcante, além de tudo, eu sou chata e persistente. Que bom, hoje eu fico feliz que a gente pode estar aqui conversando, batendo papo. E vamos aqui começar, então, falando da sua trajetória profissional, que eu acho que é bastante interessante, né? E eu acho que pode contribuir também para o pessoal que está aí nos ouvindo, né? Conta para nós, então, um pouquinho sobre a sua carreira profissional como educadora e como que você mantém, né, o seu compromisso social dentro desse seu compromisso de educação. Quem é da educação é para a vida toda, né? Como é que você junta esses dois mundos, Flávia? Então, a educação é meu primeiro amor, né, Maria José? Foi meu primeiro desejo profissional e eu segui nessa caminhada. Tive muitas experiências mesmo durante a graduação e depois da graduação eu passei num concurso e atuei durante quase 10 anos na rede pública. Mas eu não consegui condições de permanência e foi muito difícil aceitar isso, mas depois eu percebi que poderia contribuir de outras formas, né? Então, a partir justamente dessa experiência, dos cursos que fiz, e agora com toda essa demanda por inclusão, debate surgindo, o número de diagnósticos aumentando nas escolas, uma preocupação enorme por parte dos professores que já vêm sobrecarregados. Então eu tenho conseguido trazer um pouco dessa minha experiência e unir a questão técnica, legal, junto com a minha experiência e com a minha sensibilidade. Então eu tenho conseguido contribuir dessa forma, intervindo em instituições
que estão sentindo essa demanda e não estão conseguindo solucionar. Então, eu tenho conseguido fazer boas perguntas, talvez, e assim, contribuir para boas reflexões no espaço escolar, para quem está lá na linha de frente nesse momento, né? Que deve ser também complicado, porque ninguém foi preparado, né, para tanta necessidade de contribuir com o outro, além do próprio ensino, né? Aí você está falando, eu fico lembrando da minha mãe dando aula lá no grupo escolar, né, que onde essas coisas não aconteciam, né? Então, o desafio era ensinar e a criança aprender, né? Hoje parece que esse desafio é mais amplo, né? Essas professoras, além disso tudo, ainda têm que lidar com um perfil de aluno que democraticamente está aberto para a escola, né? Mas que ela também não foi devidamente preparada. Então, acho que a sua contribuição deve fazer uma diferença muito grande para esses espaços do conhecimento, para essa profissional, né, que tem que lidar com isso, e para esse aluno, para ter realmente mais resultado, né, desse processo diferenciado de aprendizado. Legal. Acredito que é bem nesse sentido mesmo. Tá. Ô, Flávia, e nessa sua trajetória que você acabou de contar, como que você decidiu empreender no mundo das artes, né? Porque, particularmente, eu acho que ensinar é uma arte, né? Esse processo da educação é arte, pura arte, dedicação e amor. E aí, como é que você vai para o mundo de escritora, né? De ser uma escritora, quando isso parece também, na minha análise, assim, uma coisa mais rígida, né? E aí eu vou também viajando aqui no tempo para pensar nos autores que eu mais li, os autores que a minha mãe mais gostava, que eram autores importantes até hoje, mas que de conteúdo denso. Então, não foi bem assim uma decisão, sabe? A arte, ela de uma forma faz parte da minha vida, da minha forma de me expressar há muito tempo. Eu demorei em entender isso, em entender que eu não era apenas uma consumidora de arte, mas também uma produtora de arte, né? Demorei para perceber que aquilo que saía de mim tinha valor artístico. E isso, enquanto profissão, foi algo que me tomou mesmo no caminho. Quando eu entendi que a maneira de ter saúde no trabalho, de conseguir me realizar profissionalmente e contribuir com a sociedade, exigiria de mim ter o meu próprio trabalho, porque só assim eu poderia controlar as condições de trabalho, o ambiente, ter as adaptações que eu de fato necessito. Porque por melhor que seja a empresa ou a repartição pública, é muito difícil ainda que as necessidades individuais sejam atendidas, né? Existem muitas rotinas institucionais e a gente está longe de uma realidade mais flexível, que tire do cidadão, do trabalhador, o melhor dele. Está caminhando, muita coisa está melhorando. E aí, nesse processo de ser autônoma, a arte me assaltou. Ela já estava na minha vida, mas em algum momento as obras foram me tomando e se apresentando, e se impondo e exigindo essa presença no mundo. E aí eu fui, é um modo de dizer assim, né? Mas eu fui seguindo o meu coração, né? Fui deixando que isso acontecesse, que fluísse, e o retorno que eu venho tendo é muito positivo, assim. Eu venho colocando as coisas no mundo e elas estão funcionando. Então, eu estou apenas prosseguindo, faço, analiso, continuo e vou seguindo o desejo. O primeiro livro eu recebi, é lindo demais, está lá na minha estante e sempre eu estou olhando para ele. Eu acho que essa sua veia escritora, ela é tão leve quanto eu acho que aquilo que você procura para a sua vida, né? É muito claro isso no seu processo de conteúdo, né? Do seu livro que eu pude ler. Mas eu acho que tem essa leveza aí que você busca para a sua vida. Eu não li o segundo ainda, vamos ver o que eu vou... Como é que ele vem, né, Flávia? Os desenhos, eu acho que da mesma forma, né, ele vem ali trazendo essa sutileza, né? Tem um pouquinho de malcriação, tem um pouquinho de busca, tem um pouquinho de cada coisa ali, como é a vida, né? A vida é múltipla, a gente é atravessado
tantas coisas, e a vida é a substância da arte, né? Então, tem um pouco de tudo que a gente vivencia ali, às vezes em forma de denúncia, às vezes em forma de protesto, às vezes em forma de declaração, de pedido, enfim, a arte... Mas tudo isso muito empacotado, né? Com essa sua delicadeza e com essa sua sutileza aí na forma de dizer. Legal. Jair, acho que é com você agora. Legal. Então, Flávia, vamos falar sobre agora, entrar num assunto um pouco menos artístico, né? Um pouco mais medicinal, médico, que é a sua vida aí como paciente, né? E essa sua rotina diária. Como é que foi o seu diagnóstico, né? E como é que, nessa sua jornada, como é que isso ocorreu? E que muitas vezes pode parecer até uma missão impossível, um fardo difícil de carregar, mas como é que isso se deu? Foi um longo processo, Jair. Desde os 10 anos eu sou usuária de serviços de saúde mental, né? Hoje eu tenho 34, então são 24 anos nessa trajetória, e o diagnóstico veio aos 20 anos dessa trajetória, ou seja, aos meus 30 anos de idade. Então, assim, foram muitas tentativas, foram muitas abordagens, foram muitas intervenções terapêuticas, foram muitos caminhos, até que as coisas pudessem ser encontradas, ser explicadas, ser entendidas, e aí as intervenções teriam um resultado mais consistente, né? Um resultado que realmente se sustentasse no tempo, e enfim, né? Porque com as respostas certas a gente consegue fazer o manejo adequado. Então foi um longo processo de busca, tanto minha, pessoal, como dos profissionais, e teve seus momentos mais dolorosos, teve seus momentos também de libertação, de alívio. Na minha trajetória, o diagnóstico em si trouxe bastante alívio, porque as coisas fizeram muito sentido, né? Foi possível saber o que fazer, saber por que acontecia, como acontecia e o que era possível fazer ali, dali em diante. Então, a vida desses últimos 4 anos, ela vem se harmonizando. É claro que com seus percalços, seus momentos de dificuldade, de medo, um processo de amadurecimento emocional, de conseguir, então, adquirir habilidades que, para uma mulher de 30 anos, né, ainda é incompatível que eu não tenha, né, dentro do que se espera socialmente de uma pessoa típica, que não é o meu caso, mas eu pude ter mais empatia também comigo nesse processo de aprender e entender que está tudo bem eu não saber ainda e continuar buscando, continuar me desenvolvendo a cada dia um pouco mais. Legal. Então você ficou... Quer dizer, o seu diagnóstico foi mais tardio, então, pelo que eu entendi, né? Isso, não isso. Foi algo já logo na sua infância, né? Demorou um pouco, né? O autismo em mulheres, ele passou a ser estudado não tem tanto tempo, ele era muito estudado em meninos, assim, né? Então, os manuais médicos, muitas coisas ficavam mais evidentes nos meninos. E muitas pessoas que nasceram aí na década de 90 acabaram ficando sem diagnóstico, os critérios diagnósticos também se modificaram, à medida que a medicina foi elucidando um pouco melhor o que é o autismo. Então, assim, não se sabia o que se sabe hoje quando eu era criança, né? Então, se eu tivesse nascido agora, provavelmente o diagnóstico viria bem rápido, mas na década de 90, não. Tá. E como foi e como é a sua rotina aí de cuidados aí com profissionais da área de saúde? Deve ter alguma equipe multidisciplinar aí junto contigo, né? Hoje os meus tratamentos, eles giram bem em torno das PICs, que são as práticas integrativas e complementares, né? Legal. Então, eu faço acompanhamento com acupuntura, faço tratamento com a cannabis e faço tratamento com homeopatia, além de psicoterapia. Esses profissionais não compõem uma equipe, mas eles têm um trabalho que é alinhado, assim, nos momentos em que eu precisei que o trabalho de um fosse compreendido pelo outro, que houvesse algum diálogo, isso foi possível. E em outros momentos também tive com equipes multidisciplinares e tudo. Já passei por diversas abordagens. E hoje é o momento da minha vida em que eu tenho mais saúde. É o momento em que eu tenho mais qualidade de vida, mais bem viver. Assim. Então, acho que eu me encontrei bem aí nesse campo. Que bacana. E você podia dizer para nós como que foi a assistência farmacêutica ao longo da sua vida? Poxa, Jair, nesse aspecto eu acho que ficou um pouco a desejar, sabe? Eu comecei a fazer o tratamento com medicações psiquiátricas exatamente aos 23 anos.
Então, dos 23 aos 30, eu cheguei a usar aí todas as classes, ou quase todas as classes de psicotrópicos, né? E a prescrição ocorria, mas não havia uma conversa sobre o que era aquilo, como aquilo atuava no meu corpo, os efeitos colaterais. E até nos períodos em que eu estava ali com equipes multidisciplinares, né, dentro de clínicas psiquiátricas e tudo, a farmácia ficava mais com a dispensação. Não era uma coisa em que eu me sentia convidada a participar, a entender, né? Inclusive, as queixas sobre efeitos colaterais, eu sofri muito com os efeitos colaterais dos fármacos. Eu sinto que ela ficava como algo secundário, assim, né? Aí já é mais por parte dos médicos, nem dos farmacêuticos. Eu sinto que eles não davam tanta importância a essas queixas. E hoje eu olho para trás e, né, o estado de saúde que eu tenho hoje, as conquistas que eu tenho hoje, nossa, isso era muito ruim, fazia muito mal. E eu acho que isso pode melhorar, né? É claro que tem gente com experiências melhores do que a minha, né? Mas tem gente que passa pelo que eu estou relatando também. Então é algo que dá para evoluir. Legal. Não, tem uma crítica, né, Jair, em relação à política de assistência farmacêutica, né, que o país deixa bastante a desejar. É verdade. E isso interessante, né, porque você traz isso como uma realidade, né, como uma... E que importância, né, teria, talvez, tido isso no seu processo, né? Se isso tivesse sido melhor planejado, se isso tivesse sido mais discutido, melhor orientado, né? A assistência farmacêutica realmente é uma das grandes críticas que o governo ainda não olhou, né? Mas, Maria José, eu acho que não é só questão de governo, né? Eu acho que a própria profissão em si, eu ia fazer esse comentário agora, porque eu tenho, a minha mãe está com início de Alzheimer, e ela, como quase 88 anos de idade, ela toma diversos medicamentos. Para colesterol, calmante, medicamento para hipertensão. Então, com os medicamentos de cannabis, depois ela teve um problema sério, ficou internada por outras questões do coração, voltou, voltou. A gama de medicamentos se ampliou. E se não fosse o conhecimento meu e de uma pessoa que farmacêutica também, que por acaso é minha parceira, minha namorada, um dia, um sábado, na casa lá da minha irmã, onde minha mãe fica, nós percebemos ela num estado muito crítico. E nós começamos a rever tudo que estava ali, e acabamos suspendendo várias medicações que estavam ali. E isso, eu conversando com essa pessoa, a gente tem certeza que a gente ajudou muito, porque ela ia ter um problema seríssimo. A pressão dela estava assim, 8/5. E como ela não está comigo aqui, está na casa da minha irmã, que é uma certa distância, nós conseguimos intervir a tempo e evitar talvez alguma coisa pior. Então, o que eu quero deixar claro aqui agora, até para os farmacêuticos, conselhos de farmácia, é que estimulem os farmacêuticos, seja ele trabalhando numa drogaria de rede ou não, ou do hospitalar. O farmacêutico do hospital ele já é mais integrado nessa questão de suporte, né? De efeitos adversos, efeitos colaterais, interações medicamentosas, eles já trabalham muito mais isso, mas seria muito importante que houvesse um acompanhamento dos farmacêuticos para com os pacientes. Isso é muito importante. E essa é uma tarefa do farmacêutico. Ele conhece o medicamento, então ele teria que prestar esse tipo de trabalho. Então, deixo aqui esse recado para os conselhos de farmácia, para os farmacêuticos, meus colegas, trabalhando numa farmácia, que eles tenham essa visão de auxílio ao paciente e olhar os medicamentos que ele toma para auxiliar no tratamento e também a evitar determinados problemas que, eventualmente, a interação medicamentosa pode ocorrer. Muito obrigado, Flávia, por essa sua explanação, porque isso ajuda a gente a entender mais, e como o Brasil é um país gigante, né? Eu sei que São Paulo trabalha bem, né, essa questão, ele tem um trabalho bem bom, mas, logicamente, não é uniforme,
né? E a gente teria que realmente ampliar, porque isso é uma tarefa do farmacêutico. Sim. Sabe, Jair, que nesse aspecto em específico, eu acho que na saúde mental talvez seja ainda mais frágil, porque a gente vem de um processo histórico, né, de tutelamento da voz dos pacientes que fazem qualquer tratamento de saúde mental. Se eles estão na psiquiatria, então, parece que há um esvaziamento da humanidade desses pacientes, né? Eu me considero uma sobrevivente desse processo. Esse processo não é simples, né? Hoje eu estou aqui falando com delicadeza sobre isso, mas há momentos em que eu não falo assim com tanta delicadeza sobre esse assunto. Então, eu vejo que a pessoa que está ali em tratamento de saúde mental com um psiquiatra, a sua queixa não é muito ouvida, fica tudo muito na ordem do etiquetamento de sintomas. O médico que está ali na frente daquele paciente fica etiquetando sintomas, e aí toda a equipe, de um modo geral, ela está um pouco subordinada ainda. Não são em todas as clínicas, né? Isso tem a ver com a minha experiência de pessoas próximas, assim, porque muita gente do meu convívio é usuário de serviço de saúde mental. Então, assim, a sensação é um pouco essa, né? O que a gente traz, a nossa fala não é muito bem ouvida. Esse instrumento ultra tecnológico chamado ouvido ainda não é muito bem usado na clínica em saúde mental quando se trata de médicos. Está melhorando, está melhorando. Mas eu acho que ainda é muito protocolar, né? E eu estou vendo isso com a minha mãe agora. É muito protocolar. Sim. Então, realmente, os sintomas que se apresentam, parece que eles determinam. Então, outras coisas que aparecem não são ouvidas. Eu tenho percebido isso, sabe? E vamos mudar aqui, vamos falar então da cannabis, né? Como é que foi a prescrição da cannabis na sua trajetória para mitigar aí os problemas do autismo? Então, Jair, a prescrição ela veio um pouco antes de fechar o diagnóstico, né? Estava em investigação e, na verdade, eu fui um pouco dada assim como um caso perdido. E me falaram, a gente não pode mais te ajudar. Falei, peraí, vocês estão de sacanagem, eu estou há 7 anos com vocês e eu estou muito pior do que quando eu cheguei. E eu venho questionando a abordagem de vocês há um bom tempo e não tem ressonância o meu questionamento, né? Vocês param para ouvir, mas nada se altera. Então, vocês vão me mandar embora, pior do que eu cheguei, e não vão fazer nada, não vão se responsabilizar por nada, vai ser isso mesmo? E aí eles me prescreveram a cannabis. Então, foi, assim, ótimo esse enfrentamento, né? Eu tive força ali naquele momento ainda de continuar questionando, de persistir no meu questionamento. E aí veio a prescrição da cannabis e continuou-se a investigação da questão diagnóstica do autismo, e aí então eu mudei de equipe, foram outros profissionais que já tinham experiência e trajetória com autismo também, né, outras equipes, enfim. E aí a cannabis foi prescrita nesse contexto, porque chegou um certo ponto que eu comecei a recusar mesmo os fármacos. Por muito tempo eu usei disciplinadamente, eu usei rigorosamente como me era receitado, mas fazia tão mal e só aumentava e trocava e era sempre mais do mesmo, que chegou uma hora que eu falei, eu não vou continuar insistindo nisso, eu estou pior com eles do que sem eles. Sem eles está péssimo, mas né, não vai ser esse caminho. Então veio muito dessa minha recusa, da minha luta pessoal, da minha busca pessoal por uma solução, assim. E foi muito importante, assim, a partir daí muita coisa começou a acontecer. A primeira mudança, assim, que foi mais perceptível foi com relação às dores crônicas, né? Porque eu ia parar no hospital regularmente, 3, 4 vezes por mês, eu estava já indo ao hospital, crises de enxaqueca, crises álgicas, que nem opioide mais resolvia, tinha que tomar alguma coisa na veia, porque via oral não resolvia. Então, assim, a primeira coisa que limpou, vamos dizer assim, né, que cuidou, foi a questão da dor. E aí, com o uso contínuo, fui buscando, né, com auxílio médico, orientação médica, fomos testando diferentes óleos, diferentes dosagens, diferentes combinações, e aí, enfim, ajustando também de acordo com o meu desenvolvimento. E até hoje eu venho colhendo benefícios, e até hoje eu continuo com a plantinha, né, com o extrato da plantinha cuidando de mim. Legal. E, bom, então você começou a utilizar a cannabis bem depois, né?
Você primeiro foram os tratamentos convencionais, né? A gente já conhecemos. E depois você iniciou com esse tratamento com cannabis, né? Que te beneficiou aí, provavelmente, nas dores crônicas, a sua saúde mental melhorou, como você já reportou aqui, né? E melhorou sua qualidade de vida, né? Você disse que você é outra pessoa. E quais aspectos aí específicos do autismo você observa uma interação positiva com o uso da cannabis? Olha, dos dois principais critérios diagnósticos, né, são a rigidez cognitiva e as questões de comunicação e relação social. Então, nesses dois pontos, eu sinto uma melhora tremenda, assim. Da rigidez cognitiva, porque simplesmente houve coisas que nem na infância, nem na adolescência, nem no início da vida adulta, nem enfiando o dedo na tomada 10 vezes, eu consegui aprender. E porque a rigidez cognitiva realmente dificulta o aprendizado, o desenvolvimento, né? E quanto mais forte, mais aguda for essa rigidez, mais difícil vai ser o processo de aprendizagem. Então, eu pude adquirir habilidades que, em momento nenhum da minha vida, mesmo com muita frustração, com muita dor, mesmo com, né, a vida ali insistindo, aprenda, menina, eu consegui ter aqueles aprendizados. E a relação com as pessoas, né? Eu sou uma outra pessoa. Não sou uma outra pessoa, eu sou a mesma pessoa se desenvolvendo continuamente, né? Então, eu consigo ter relações com muito mais qualidade. Então, antes, embora eu tivesse aprendido alguns comportamenamentos sociais, as regras não faziam muito sentido para mim, ainda hoje muitas das regras sociais não fazem, né, mas estou entendendo cada dia melhor assim, a importância de saber jogar com isso, lidar com isso, né, a importância que isso existe, né, na sociedade, a importância que isso tem. Mas antes eu não conseguia ter relações de qualidade, né, até mesmo com a minha família, com as pessoas mais próximas, isso era muito difícil mesmo. E hoje não é assim. Tenho poucas relações, sou uma pessoa que gosta muito da quietude, preciso muito dos momentos meus comigo, mas os momentos em que eu tô com quem eu escolho estar, ou com as pessoas com quem eu vou trabalhar, eu tenho conseguido a cada dia me desenvolver, assim. Fora questões sensoriais, que também ajudam muito a regular, as funções motoras, eu sempre tive dificuldades com a coordenação motora, cheguei a engessar as pernas 8 vezes na vida, quando criança e adolescente, assim, porque eu estava constantemente, né, um quadro de dispraxia, e eu tenho me desenvolvido bastante com relação às questões motoras. Esses dias meu irmão me viu andando de bicicleta, e ele ficou assim, ele ficou encantado, porque eu tremia pra caramba, tinha muita dificuldade, eu até caí de bicicleta, não falhei em cair, né, continuo ali a minha marca registrada, mas ele percebeu que eu estou muito mais ágil, muito mais desenvolta, assim. Então, em todas as áreas, né? Não tem uma que salva, que passa. De curiosidade, você toma só o CBD ou você toma CBD com THC? Eu faço uso dos dois. E uma curiosidade bem bacana, Jair. Faz pouco tempo que o CBD, de fato, ele me faz bem. Porque por muito tempo o CBD me deixava em crises graves, crises severas. Eu usava o CBD e ele aumentava a agressividade, aumentava uma série de coisas ruins, assim. E aí eu tenho uma análise subjetiva sobre isso hoje, olhando em retrospectiva, meus diários de dosagem, tudo isso. Eu tinha também um quadro de estresse pós-traumático complexo. E a percepção que eu tive é que o CBD aumentava o meu foco nas memórias ruins. Porque o CBD tem muito essa questão do foco, da concentração, né? Já o THC não, o THC desincronizava os neurônios e eu conseguia ter ali um pouco mais de criatividade para sair desses becos mentais. E aí agora esse quadro de estresse pós-traumático entrou em remissão já tem um tempo, e aí eu venho fazendo uso do CBD e tenho sentido bastante os benefícios dele também. Então eu uso um óleo rico em CBD e um óleo rico em THC em diferentes momentos do dia. Ah, legal. Bacana, hein? Nossa, que legal. Maria José, eu acho que a gente pode
Então, uma parte muito bacana agora, que é a parte artística e literária, né? A gente quer conhecer um pouco mais da Flávia aí, vamos ver. O Flávio Jair também escreve livros, tá? Só para você saber, ele tem umas obras aí. Então, vamos falar da sua obra artística e literária, né, Flávia? A gente sabe, né, que as expressões artísticas, os trabalhos artísticos, eles recolocam, né, algumas pessoas com problemas de saúde mental em algum melhor lugar. E essa é uma experiência que eu tive também com a minha mãe. Então, resolve conflitos, problemas, o meu processo criativo é na culinária, né? Então, é ali que está essa minha redução do estresse, é ali que eu fico refletindo sobre as coisas mais complexas que eu preciso resolver. Então, ninguém entende porque eu adoro cozinhar, mas é ali que eu resolvo todos os meus problemas. Minha autoestima vai lá em cima, porque a minha comida é maravilhosa, inclusive para mim mesma. Eu amo o que eu faço, a minha comida é deliciosa, todo mundo ama, então eu fico me achando, né, a chefe. E aí você encontrou isso, né, esses benefícios por outros caminhos, que foi materializando essa arte por um tempo maior, né? A minha, rapidamente, ela é consumida. Bota na mesa, não sobra nada. E como que é essa relação do processo criativo na sua condição de autista? Como é que isso trouxe os benefícios? Como é que isso integra, né? Como isso tudo se integra? Combina muito bem, Maria José. Uhum. Tem uma parte do autismo que vem sendo cada vez mais falada, que são as questões sensoriais, né? Essa questão da sensibilidade. Ela não é um critério diagnóstico, mas ela é muito recorrente. E durante muito tempo a minha sensibilidade, ela foi meramente fraqueza, ela foi meramente problema, ela era o ponto de partida da desordem, do caos. Né? Era o que trazia os comportamentos disruptivos, que eram sem sentido, que eram traços de personalidade, que eram chilique, faniquito. Então, todo nome pejorativo que a gente quiser, aqui a gente faz uma lista com 100. Quando eu pude entender essa sensibilidade, entender como ela participa de mim, do meu processo de aprendizagem, do meu processo de expressão, e pude ir adaptando a minha vida, eu passei a usar essa sensibilidade a meu favor. E a arte tem tudo a ver com a sensibilidade, né? Então, as questões, por exemplo, sinestésicas, a percepção de detalhes, às vezes a habilidade de capturar ali um pedacinho daquela realidade que ninguém vê, ou quase ninguém vê, e botar uma lente de aumento naquilo. O processo artístico tem muito disso, né? De lidar com os detalhes. E o cérebro autista, ele funciona a partir da percepção de detalhes. Isso é muito falado, assim, em diferentes contextos, quando se discute o autismo. E cada vez mais, inclusive, eu tenho conhecido outros artistas autistas também. E eu sinto que isso me humaniza muito, porque o processo de comunicação, ele é muito desafiador para todo mundo, né? Eu costumo fazer a seguinte metáfora para explicar. Se comunicar é como caminhar na rua. Então, para algumas pessoas de mobilidade reduzida vai ser um pouco mais difícil, para outras vai ser tranquilo. Para mim, me comunicar é como subir o Everest. E o cara que vai lá subir o Everest, ele quer muito, ele gosta, ele se sente desafiado por aquilo, mas não significa que diminui a dificuldade. Só que ele requer uma preparação e um treino intensos, e qualquer vacilo pode gerar um problemão. Então, a comunicação, para mim, ela é muito cansativa, ela é da ordem da exaustão. E a expressão artística, ela não é necessariamente comunicação, né? Ela é só a expressão. Se vai haver um anteparo do outro lado, se vai comunicar, o que vai comunicar, isso já não está mais na mão do artista. Então, é como se eu pudesse descansar desse esforço contínuo da comunicação, que eu gosto, que eu estou aqui malhando todo dia, me preparando para subir o Everest, escolhendo quais Everestes eu quero subir a cada dia, quais eu dispenso. E aí eu relaxo de todas essas regras, enfim, me permito
apenas existir ali no ato de escrever, falo tudo que eu tenho para falar pintando, porque aí não tem tanta regra assim, fica mais livre, né? A arte tem esse caráter da liberdade também. Entendi. Então, conta um pouco aí das duas obras literárias, né, que é a Flor e Rizoma, e se elas têm alguma relação com o seu percurso na saúde mental, com o uso da cannabis, né, como que elas também se encontram? As duas obras trazem, eu acho que é flagrante ali, tem questões, termos técnicos, palavras que remetem a questões próprias da saúde mental. E todas essas poesias, na verdade, elas foram produzidas há muito tempo. O que eu tenho feito com o meu material artístico é uma curadoria para ir colocando aos poucos no mundo o que eu já vim produzindo, né, ao longo da vida. As produções novas, as coisas que eu estou produzindo agora, elas não estão indo para o mundo ainda. Elas estão descansando, elas estão, né, deitadinhas aqui, ganhando um tempinho de descanso, e eu estou mexendo nas antigas. Então, muita coisa eu produzi durante essa trajetória, né? Mas era isso, era apenas uma expressão, era algo dentro de mim que precisava sair. E agora que as minhas funções cognitivas estão mais organizadas, minhas funções executivas estão mais lubrificadas aí pelo óleo, né? Eu estou conseguindo dar contorno a isso enquanto material, enquanto algo que eu consigo ofertar, que eu consigo colocar no mundo, que eu consigo, né, apresentar. E a arte vai agradar uns, vai agradar outros, vão ter linguagens que vão ser mais bem aceitas, outras não tanto. Enfim, aí eu vou fazendo essa curadoria. Então, tanto a saúde mental como a cannabis tem tudo a ver, porque se eu não tivesse hoje com a saúde mental no lugar, o que é fruto também do tratamento com a cannabis, não só, mas ela é um pilar muito importante no meu bem viver. Então, se não tivesse cannabis, não ia ter saúde mental, e se não tivesse essas duas coisas, não ia ter obra nenhuma no mundo, ia estar tudo na gaveta ainda, né? Ou nem lá, talvez eu já tivesse jogado tudo no fogo, não sei. Tá. E Aldebaran? Aldebaran é uma estrela dançante, Maria José. Aldebaran foi o momento em que eu resgatei minha humanidade, que veio sendo esmigalhada aí por pessoas e instituições, e eu entendi que não era para eu continuar pedindo para parar, era para eu tomar ela na mão e seguir o meu caminho. Então ali foi o salto de fé, o momento de um entendimento assim muito profundo, uma decisão que não era uma decisão de caminhada profissional, era uma decisão de vida íntima, né, de vida pessoal, mas acabou revolucionando, assim, trazendo mudanças em toda a minha caminhada. Foi o primeiro trabalho em artes visuais que eu olhei e vi que tinha valor artístico, porque assim como na literatura eu fui produzindo sem ver que tinha valor, nas artes visuais também, eu vinha produzindo e achava que o que eu fazia não era arte, só o que os outros faziam. Então, Aldebaran foi a obra que se apresentou para mim e falou, eu quero ir para a parede. E ela tem um significado simbólico muito importante. Com certeza. E nesse processo seu criativo, a cannabis tem ali uma interferência, além de lubrificar tudo isso, né, que você acabou de contar para a gente? Tem, porque ela está diretamente ligada também à criatividade. Então, mesmo sendo muito criativa desde a infância, isso ficava muito preso em mim, ficava muito dentro da minha mente. Não havia não sei se caminho neurológico, via de expressão, linguagem, não sei. Mas isso não saía, ficava aqui. E à medida que eu venho desenvolvendo novas habilidades, venho conseguindo expressar essa criatividade com saúde, isso tudo vai se interconectando, né? E a planta, ela está muito ligada, né? Os artistas têm uma relação muito forte com a planta, né? E acho que comigo não é diferente. Uhum. E como é que você resume, né, assim, em algumas palavras, o seu antes e depois do uso da planta? Eu vou botar nesse pacote o uso da planta e o diagnóstico, porque foram as duas coisas que vieram juntas.
Antes eu caminhava botando o problema na mochila. Depois eu passei a caminhar tirando o problema da mochila. Então, enquanto antes o peso da vida só aumentava, hoje, pouco a pouco, ele vem diminuindo. E aí, em relação a esse momento, né, que você conseguiu entender a sua condição de cuidado e com a solução daquilo que poderia te ajudar. Foi Exato. A partir disso que esse processo altera completamente da mochila aí, cheia, vazia, né? E eu acho que agora ela pode estar, eu não sei, né, Flávia? No meu caso, ela estaria cheia de esperança, né? Para um momento melhor aí. As coisas em si, elas continuam difíceis, né? A grande novidade é que eu tenho me mantido bem, tenho me mantido forte, tenho me mantido em equilíbrio, mesmo diante das coisas difíceis. Eu acho que isso é algo que eu nem almejei, que eu almejava aguentar um pouco mais, eu almejava um alíviozinho no sofrimento, né? Eu não almejei ter tanto bem-estar. E às vezes eu até fico me perguntando, né, por que existe, quando se fala de autismo e cannabis, ainda é muito polêmico. Né? Tem muita gente que fala que as pesquisas ainda são muito incipientes com relação ao autismo. Mas sabe, Maria José, sabe, Jair, em toda essa minha trajetória, esses 24 anos em saúde mental, uma coisa eu aprendi, eu tenho certeza. Eu sou um ser humano. E se a cannabis, e isso a gente já tem comprovação, ela é segura para seres humanos, ela promove bem-estar em várias áreas da vida para seres humanos, e ela promove flexibilidade cognitiva para seres humanos, ora, autistas são seres humanos, né? Então, assim, eu fico pensando nessa ética do cuidado, né? Vão esquartejar ali quantas histórias, em quantas pesquisas científicas, até ficar demonstrado de quantas formas o que as evidências vivas estão aí contando aos montes, né? Pessoas autistas de diversos graus de suporte, não só pessoas autistas como eu, mas pessoas autistas de grau 2, de grau 3, crianças, jovens, famílias inteiras relatando. E o bem-estar não é só para mim. O bem-estar é para minha mãe, é para o meu pai, é para o meu irmão, com quem eu vivia brigando, agora eu não brigo mais, a gente até ensina minha mãe a andar de bicicleta juntos. Então, assim, o bem-estar é para aquela comunidade familiar. E eu fico me perguntando, né, os autistas não são, quantas evidências mais precisamos de que ela é boa para um monte de coisas que os autistas também precisam, né? Isso é de cutucar a nossa mente, né? É uma pergunta interessante. Talvez o uso das evidências de vida real, né, que é o que a Anvisa também está discutindo aí, e há uma grande discussão, acho que global, possa trazer, né, essa contribuição do dia a dia, né, do mundo real mesmo das pessoas, para dentro pelo menos da pesquisa para produtos com cannabis, que eu acredito que vai ser um diferencial, né? Inclusive, porque você vai estar lidando com dados que podem ser trabalhados do ponto de vista científico para se tornarem dados científicos, e aí as soluções virem de problemas que estão no dia a dia, né? Do outro. Eu acho que isso que é importante, as pessoas serem atendidas na sua. Não é uma medicina aqui que eu estou dizendo individualizada ou personalizada, eu estou dizendo que ela pode ser composta por aquilo que é realmente necessário, né? Que é aquilo que as pessoas precisam. Sim, sim. Eu acho que ele está, né, chegando, né, Maria José? No fim? Sim, já estamos aqui. Nossa, passa muito rápido, né? Mas a Flávia, ela foi no bate-bola, e ela, como ela é professora, e ela tem uma inteligência bem, né, então ela é articulada, ela vai rápida e consegue preencher tudo aquilo que a gente está conversando, né, então isso facilita muito, né.
Mas antes de chegar nesse encerramento, Maria José, eu queria fazer 2 comentários sobre o que ela falou ali, nesse bloco aí, sobre a parte artística, literária, né, dela. Que eu tenho certeza absoluta que ela está envolvida com arte, escrevendo, pintando e talvez outras coisas, tenha ajudado muito a melhorar o cognitismo dela e também dar uma tranquilidade para ela entender melhor as pessoas, entender o momento dela. Eu acho que isso deve ter ajudado bastante. E, claro, cannabis é importante, mas o fato de se dedicar à arte também deve ter ajudado bastante. Eu acho que você não devia parar e continuar e até fazer outras coisas de arte também, porque quando começa a fazer uma, você começa a descobrir outras, né? E assim, o segundo comentário, que concordo plenamente, assim, ficou muito legal ouvir você falar isso e acontece comigo. Que você fez algumas coisas e você deixou lá descansando. Depois você, né, deixou maturando. E isso aí eu fiquei pensando, falei, puxa, eu também fiz isso. Teve coisas que eu deixei 30 anos maturando. Tem coisa que eu acho que eu só vou terminar de escrever daqui uns 30 anos, Jair. Então a gente vai, né, talvez aprimorando e talvez criando um pouco de coragem, né, para isso. E eu fiquei muito temeroso assim, nas coisas, porque como eu sou um cara técnico, muito conhecido também, né, assim como é José, eu achava que as pessoas não iam entender muito bem aquilo, né? Então ficou lá. Agora não, agora eu estou fazendo e eu estou com um livro aí, um romance que está maturando também, já está diagramado e tal, e uma coincidência contigo. Você coloca as poesias e coloca pinturas junto, né? Eu pedi para uma colega minha fazer as pinturas. Então o romance tem, não são muitas pinturas, são poucas, né? São 17 capítulos, mas 17 pinturas que refletem cada um dos capítulos. Então já está prontinho agora e eu tô lá ainda, preciso agora dar uma última revisada, já está diagramado, está finalizado, tá certinho. Aí vamos ver como é que eu vou, se eu vou colocar na Amazon ou vou colocar em alguma livraria, tentar colocar, porque os outros eu não consegui colocar, né? Uma poesia. Eu tô atrasada, viu? Nunca escrevi livro, não. Eu preciso de fazer aqui alguma coisa. Eu tenho um projeto na minha cabeça, assim, eu preciso botar ele para papel. Os livros técnicos já são comuns, né? Então, estou revisando um outro aí junto com a turma aí, de profissionais. Mas os romances, né? Até o livro de planejamento financeiro, que é uma coisa que eu gosto, que já consegui colocar na Amazon, né? O livro de poemas também coloquei na Amazon. Então, agora vai, né? E eu tenho uma lista, Flávia. Então é aquele negócio, né? Você deixa maturando lá. Eu tenho uma lista de livros para escrever. Então, tem lá os temas, tá na minha cabeça, já construí, mas eu preciso arrumar um tempinho e começar a fazer, né? Então, tem algumas coisas aí, eu acho que vai dar tempo de concluir antes de partir daqui, mas eu tenho que fazer isso. Mas era esse comentário que eu ia fazer para você, acho que meio que casou um pouco da forma como eu também faço. Mas não é toda hora que eu fico fazendo, você acha que está mais envolvida diretamente, eu muito menos, né? Mas eu acho que foi legal esse bate-papo aqui, né? A gente conseguiu entender um pouco mais do autismo, né? Olha, porque a gente ouve falar, conhece pessoas, mas não sabe o interior da pessoa, né, sobre o autismo. Então foi muito legal. E assim, para ajudar outras pessoas, outras famílias, o que você poderia aqui de perspectivas que você poderia deixar para outras pessoas, outras famílias que buscam um caminho, né, para ter um desenvolvimento aí, um estado de bem viver, de qualidade de vida, de relação com as pessoas, sendo autistas. Que como você falou, né, essas doenças mentais, elas não são ruins apenas para a pessoa, também atrapalham, né, a família. Eu estou vendo isso agora com uma pessoa. Então, para a família também é importante, né? Como é que você vê isso? Que recado, que aprendizado que você poderia deixar para as famílias? Eu acho que 3 coisas, sabe, Jair?
uma bem ancestral, que é aquela coisa da aldeia. E quanto mais profissionais eu tinha cuidando de mim, e quanto menos conexão eu tinha com a minha família, mais difícil era. Então, quando eu me tornei protagonista do meu processo de saúde, e quando a minha família e eu nos conectamos, as coisas passaram a caminhar de forma mais ascendente. Elas começaram a ter um norte, uma luz, né? Mais esperança. Então, eu acho que essa coisa da comunidade familiar, essa coisa da conexão é muito importante, o protagonismo, e eu acho que, além disso, alguma quantidade de estudo, né, de estudo pessoal, que nos permita não ser tão passivos, né? E isso está muito próximo do protagonismo. Essas três coisas, elas são quase uma só, né? Estou dividindo aqui em três, mas são quase uma só. Né? Procurar entender, procurar aprender por si mesmo sobre tudo aquilo, questionar, porque muitas vezes a gente espera que venha de um profissional a solução, e não, pode ser o maior especialista do mundo, não é necessariamente ele que vai nos auxiliar, que vai nos resolver algum problema, ou que vai ensinar aquela família a lidar com a condição do autista, enfim, seja qual for a condição, né, em questão ali. Eu acho que é muito um arranjo familiar próprio, íntimo. E aí, quando eu falo família, no meu caso, é pai e mãe mesmo, mas tem gente que a família é um outro arranjo familiar, não é pai, não é mãe, mas tem essa coisa comunitária, né? Então, não é só para criar uma criança que é preciso uma aldeia inteira. Talvez, para termos adultos saudáveis, precisamos nos manter aldeados, né? Resgatar aí, né, da nossa ancestralidade, da nossa cultura, alguns hábitos de estar junto. Acho que é protetivo para a saúde mental de todos nós. Eu acho que você falou uma coisa bem importante. Eu acho que a degradação do seio familiar, eu acho assim, que é responsável por uma série de problemas que nós estamos vivendo hoje. Não sei se é só no Brasil, se envolve outros países, mas a degradação da família, ela compromete uma série de coisas, né? Em vários níveis, em várias escalas, né? Não só problema mental, mas outros problemas também, né? Bacana, legal. Grata pelo convite, pela oportunidade de conversar aí, falar sobre esse assunto. Eu gosto muito de falar sobre a cannabis, sobre a planta. Espero que o estigma, o preconceito possa diminuir, né? E tenhamos mais informação sobre isso, porque informação também é saúde, né? Não tem saúde sem informação. E o objetivo desse programa, Flávia, é isso mesmo também, né? Desmistificar e ajudar as pessoas a entender que a gente sabe que também existem médicos que não acreditam, ou que têm preconceito, que não querem ouvir falar. E sim, eu, já um farmacêutico, já com uma ampla rodagem aí, realmente eu abracei também, junto com a Maria José, né, esse assunto. E eu tive meus preconceitos no ano passado. Mesmo também porque eu estudei isso na faculdade. Então, a gente entende que a cannabis, ela tem o seu valor e a sua ajuda, né, quando bem estabelecido, né, para as pessoas. Então, eu também defendo isso, e esse é um dos propósitos dessa roda de conversas, né, nomeada pela Maria José, né, ela que... O Jair arruma um nome técnico que eu batizo, Flávia. Eu dou apelido, sim, como boa mineira, né, virou roda de conversa. Flávia, quero te agradecer muito, viu, o seu tempo, a sua disponibilidade, o seu carinho aqui, que eu sei que você se dedicou bastante para a gente fazer essa conversa, mas eu acho que vai ser uma grande contribuição aí para pessoas, né, que têm esse problema na família, não é problema, tem esse cenário na família, né, essa situação na família. Eu tenho alguns conhecidos que se perdem, né, em como que vai trabalhar, ou como que vai se comportar em relação à necessidade, né, do filho, da filha. E eu acho que a sua visão, assim, do autismo e da planta é uma coisa muito sensata, sabe? É uma coisa que não tem romantismo, ela é real, né? Então, desde o primeiro vídeo que eu vi seu lá atrás, para mim é um dos depoimentos mais
mais assim, lúcidos, né, dos tratamentos, que muitas vezes ele está ali envolvido numa trama emocional tão grande que as pessoas não conseguem se posicionar ao mesmo tempo que ela fala do autismo e do tratamento com a cannabis e quanto que isso foi importante. Não que tenha sido um milagre, não que tenha sido uma panaceia para nada, é lúcido, é completamente lúcido o seu relato, o seu posicionamento. Então, eu acho que ele é muito rico para contribuir, sabe, com essas famílias. E eu espero que a gente veja isso nas repercussões, né, que o vídeo com certeza vai ter. O pessoal fica de olho aí nas rodas de conversa, você também, viu, Flávia, que vem coisa boa por aí, mais ainda, mais e mais e mais. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de conversar, e é isso, não é uma panaceia, mas nos dá condições de nos desenvolver, estabiliza as coisas para a gente poder caminhar, né? Obrigada aí, mais uma vez. Obrigado a todos. Obrigado, Maria José, um grande abraço, viu? Tchau, Jair, tchau, Flávia, obrigada.